Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Parapod, o podcast oficial do HD Camp, episódio número 6. Quero agradecer aí a presença de vocês, agradecer a presença do Alexandre, o Ursinho, Henrique, nosso presidente, Negão. E a gente está com um cara aqui muito especial hoje. A gente só traz gente especial, claro, né? Jatobá. Uma salva de palmas. Esse cara tem história. Esse cara tem história. Jatobá tá aqui e eu já vou antecipar aqui. O Luciano teu irmão. Rodrigão. O Rodrigão tá lá no fundo. O Rodrigão é o segurança oficial do Jatobá. Vocês vão ver nesse episódio aqui um senhor ali atrás. É o João Batista. A gente acabou de fazer o ao vivo com o João. A gente está gravando este episódio aqui, que você vai ver só daqui 15 dias. E o João está de intrometido aqui. Mas ele vai colaborar com a gente. Miltinho está ali no fundo também. E os nossos produtores, Pedrão e André, estão por aqui também. Tá bom? Jatobá, o negócio é o seguinte, velho. Eu já vou começar colocando você na fogueira. Você técnico da Seleção Brasileira Sub-23, né? Isso. Aqui é uma cestinha que o Alexandre comprou no Mercado Livre. E aqui olha o merchan, hein? Mas mais pra trás um pouquinho aí. Eu quero colocar ele na fogueira. Ô, João, A cestinha está a exatos 1,5 metro de você. Eu tenho certeza que na hora que você treina fundamento com a galera, não fica nessa distância, né? Não. Então eu acho que uma chance para você é o suficiente. Ele cobra o pessoal, agora vamos ver aqui, né? Só Ele já foi muito cobrado. Só pra começar, só de basquete, quantos anos mesmo? Basquete, comecei em 89. 89. Pô, ele Quanto aí, jogou Paulo? com o Sérgio Del Grande. Não pede pra fazer conta. O João contou do Sérgio aqui, ele jogou junto com ele, então, hein? 89. Ó, então tem quantos anos aí, Paulo? Não sei. Eu De 90 pra cá, 37 anos. Eu não era bom em matemática. Olha aí, ó. Ó, a história então era o seguinte, era Sérgio Del Grande, Robson e Jatobá. Um pouco depois. Depois que eu conheci o São João. Pessoal, aí é covardia, porque a bola é muito pequena. Obrigado, São João. O ar é grande e a bolinha... Ajudou, tentou ajudar. Vamos ver. Você sabe que eu tô tendo o Michael Jordan, né? Que o cara começou a desafiar ele, aí ele fechou os olhos no lance livre e finalizou, né? Eu não farei isso, mas... Claro. Vamos testar. Vamos ver. Airball na primeira. Técnico da seleção brasileira, velho. Vamos melhorar. Nem raro, velho. Ô, Xandão, mais duas chances pra ele. Vai, pô, nem Tem que editar, senão ele vai perder os atletas. Ixi, ó. Segurou, deu tabela. Começou com esse negócio de brasa. Olha aí, ó. Já. Agora foi boa. Tava fazendo média. Depois a gente edita e só passa a terceira. Mas você sabe que me lembrou Atenas, né? Era mais ou menos assim. Então aí tem coisa. Se ele falou de Atenas é porque tem coisa aí. Ô, Jatobá, me fala, cara. Como que você ficou deficiente? Primeiro, por que Jatobá? Jatobá. Aí depois você conta com o Paulo aí, vai, vamos lá. Então, meu nome não é nem sobrenome, né? Meu nome é Paulo César dos Santos, né? E quando lá na divisa mesmo, né? Na primeira entidade lá de Santos, eu, como muito santista que sou, né? Jogou Corinthians e Santos. O Santos acho que perdeu de 4-0, se não me foge a memória, do Corinthians. Esse Jatobá era um lateral esquerdo. Né? Eu, moleque novo, né? Pé da vida com aquilo. E tá, nossa, o cara é muito ruim. Desde então o Santos vem perdendo. Não, aí a gente já foi campeão. Não vamos entrar na... Ó, vamos falar não. Já passo raiva.
E aí foi quando começaram com o apelido Jatobá, eu não gostava, e aí, quando tu não gosta, já sabe o que acontece. aí já fica Jatobá. Aí comecei a jogar basquete, né? Aí começou, a diminuir, ficou Jato, porque eu tinha uma velocidade, era rápido. Aí ficou Jato, e ficou Jatobá. E nem hoje, nem eu me reconheço mais como Paulo. Todo mundo fala Paulo, eu... Jatobá, quem é Paulo? Legal. Então, você contou a história do teu apelido. Isso. Bacana. E E a história da tua deficiência física? da minha vida, né? Porque eu tive... A gente sempre fala, quando a gente sofre um acidente, a gente tem uma vida antes e uma vida depois, né? E eu era uma criança, até com meus 9, 10 anos de idade, hiper mega ativo, né? Jogava bola, amava jogar bola. Meu sonho era ser jogador de futebol ou ser policial, né? Já que meu pai também era policial. E a gente sempre, né, vai tem como referência o pai. Sim. E foi quando eu peguei e joguei. Eu fiz teste no Santos, né? Eu jogava futsal, né? Tinha recebido já convite para estar jogando nesses times, né? Teu contato, então, com o esporte era sempre quase foi, que diário. Sempre foi. Meu pai era técnico, além de ser militar, ele também era técnico do futebol varziano em Santos, né? Treinava a equipe de juventude. Então, quer dizer, sempre foi muito envolvido. E infelizmente, né? Aí, aos meus 10 anos de idade, meu primo pegou uma arma e acidentalmente disparou. Mas eu acho que tem coisas que, quando tem que acontecer, não tem jeito. Não era para mim ter saído de casa, porque eu estava com meu pai e com meu avô. A minha mãe já estava saindo. Aí ela abriu a porta, o sininho da porta de trás tocou e eu acordei com aquele barulho. Onde a senhora vai? Eu vou lá na casa do teu avô. Eu também quero ir. Ela, não, fica com o teu pai. Não, eu quero ir. Não, fica com o teu pai. E aí comecei a chorar e fui. Levei. Cheguei na casa do meu avô, estava dando Santos e ia ser o jogo do Santos e Palmeiras. Aquele jogo que em 83, que o árbitro, o jogador do Palmeiras chutou, a bola estava saindo, bateu no árbitro e entrou. Nesse momento que aconteceu o acidente comigo. Caramba. E aí meu avô, na casa do meu avô não tinha rádio, né? Aí eu fui na casa do meu tio que morava atrás, também não tinha rádio. Aí eu falei, vou na casa desse meu outro tio que era um pouco mais distante, né? Que era lá no Morro da Nova Sintra, onde eles moravam. E aí eu fui na casa desse Tudo para ver o jogo. Tudo para escutar, para ouvir o jogo. E aí quando eu cheguei lá, aí tava todo mundo, meus primos, minhas tias e tal. Aí minha tia, tua mãe está aí, tá? Eu vou lá ver a tua mãe. E assim foi. E aí todo mundo saiu, aí ficou eu, meu irmão mais velho, Fábio, e esse meu primo. E eu já estava lá na cozinha, já escutando o jogo. E aí foi no momento que eu escutei a porta batendo, olha a porta novamente, dentro desse contexto, né? Escutei a porta batendo, e quando eu vim, aí meu primo já estava com uma arma na mão. Eu falei, o que foi? Ele falou, fui mostrar pro teu irmão, ele saiu correndo, ficou com medo. Aí, a menina, deixa eu ver. Aí, deixa eu ver, foi aí que aconteceu o disparo. Caramba. E aí ela era uma 22, ela entrou aqui no meu peito do lado esquerdo, né? Ela desceu, perfurou o pulmão, e aí ela ficou entre uma vértebra e a outra. Não teve nenhuma fratura, nada, só simplesmente o calor do projétil, ele queimou o líquor que nós temos na medula. E aí foi onde paralisou, e paralisou os movimentos do membro inferior. Qual a altura da... T10 e T11, entre T10 e T11. Muito igual a minha história, muito igual. Eu também levei um tiro, o meu era 32 e aconteceu da mesma coisa. Da mesma forma, ela não estoura, né? Não rompeu, mas foi só o calor da bala que tirou os movimentos. Ô, Jatobá, quando você tem uma memória extremamente fiel, né? Sim. Ali, do fato. Sim. Quando você lembra... o que você consegue tirar, não de aprendizado, né? Mas o que você consegue tirar de algum conteúdo que você possa dizer assim, caramba, foi a partir disso que a minha vida transformou, mudou. A gente tenta enxergar o copo mais cheio, né? Sim. Ou a gente pelo menos espera, né? De uma tragédia, fato, como foi com você. Afinal de contas, ninguém quer tomar um tiro, né? Então a gente sempre tenta enxergar o copo cheio, mas é difícil pra caceta fazer isso. Sem dúvida. Você consegue fazer isso?
É assim, eu acho que na vida nada é por acaso, né? Eu acho que tudo tem sua situação em si, né? Eu acho que para mim tá naquele momento, eu não sei quem eu seria se de repente pudesse estar andando e nem fico fazendo projeção, né, no passado, né? Sempre fiz dali para frente. E eu assim, eu acho que eu sempre fui um cara muito abençoado na vida, sabe? Tudo que aconteceu, porque em 81 aconteceu um acidente vascular com meu pai, né? Meu pai policial, que era provedor da casa, e de uma hora para outra quem virou foi a minha mãe, né? Que era a dona da casa e virou a dona da casa literalmente. Sim. Né? Que foi para o escritório. Meu irmão Rodrigo era pequeno ainda, né? Aí foi morar. Ele era desse tamanho? Não, era menorzinho. Ele foi morar com uma tia minha, então acabou dando uma desequilibrada. E 2 anos depois aconteceu um acidente comigo, né? Aí tu imagina, para minha mãe, Caramba. que ela... E eu nunca vi minha mãe reclamar de nada, nunca vi minha mãe chorar de nada, né? Todas têm defeito, como nós temos, né? Mas ela sempre foi uma pessoa que sempre nos passou essa fortaleza, sabe? E isso a gente leva para a vida, né? Meus irmãos, o Rodrigo, como moleque, ele pegava a bike, a gente andava Santos, eu ia treinar e ele me andava com Santos me segurando, né? Ele com a bicicleta e eu segurando no canote e ele me levando para tudo que é lado, né? E eu tive muitas pessoas que passaram na minha vida que também me ajudaram muito, né? Tem o Renato Sabino, que era um vizinho nosso, né? E ele me pegava, ele me levava à praia, me ensinou a nadar. Que né? bacana, cara. Foi ele que me levou para o paradesporto, porque até então eu não sabia. Ele tinha lido no jornal que tinha uma reunião no SESC, em Santos, que era da Difisa, né? Que é uma associação de Santos. E aí falou assim, pô, Jato, tem um negócio lá que bacana pra gente conhecer. Eu falei, não vou conhecer, né? Por mais deficiente, eu não quero ficar com essa vida, né? Eu não quero isso, eu quero ser diferente. Isso foi quanto tempo depois do acidente? 3 anos depois. 3 anos. 3 anos depois, mais ou menos. Não, foram mais. Porque foi em 83, foi em 86, mais ou menos, quando eu conheci. Caramba, então, até então, você ficou aí uns 4 anos sem contato. Sem nenhum. Você desencanou. Não, falou, cara, agora já era. Não tinha nem conhecimento, não né, João? Não tinha conhecimento, né? Porque tão pouco era tão falado naquela época, né? Antigamente, naquela época, a gente falava de pessoas, falando de barreiras arquitetônicas. O seu João está aqui, sabe muito bem o que era a luta, né? Antigamente. Aí o paradesporto que começou a vir, a despontar, mas era muito mais difícil, né? E eu tive essa grande oportunidade, por isso que eu sempre falo, né? São oportunidades e momentos na vida que, às vezes, quando você menos espera, aparece. Né? E apareceu esse rapaz, né? Onde ele me levou até nessa reunião com esse pessoal da Difisa. Aí eu comecei a fazer a natação, né? Foi a primeira vez. Depois eles começaram a montar a equipe de basquete, né, que compraram uma cadeira de roda, aí eu sentei daquele tamanhinho, né, não mudei muito, né, continuo pequenininho, e jogava basquete, eu falei, é isso, esse é meu desafio. Mas então você nem chegou a praticar outras modalidades? Eu fiz a natação. Natação. Eu fui para uma competição, né, fiquei em segundo, tinham 2, né, eu tenho eu fiquei em segundo. Eu fui. Mas isso foi que me despertou, né? E aí, quando comecei a conhecer, né, esse mundo, né, aí comecei a jogar basquete, enfim. Jato, e como que foi o apoio da sua família quando isso aconteceu? A minha família sempre me apoiou muito, né? Tanto é que o meu irmão andava comigo o tempo inteiro, viajava comigo. E isso é muito importante. Rodrigo, próximo. Peraí. Chama o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Chega aqui um pouquinho. Antes de você responder qualquer coisa, vem no meu microfone aqui, ó. Fala aqui um negócio. Tenta resumir. Em uma palavra eu sei que você não vai conseguir, mas tenta resumir. Quem é esse cara na cadeira de rodas para você? O que ele é? É um espelho, uma inspiração, meu orgulho. É um cara que eu me emociono de falar dele. Escutá-lo, então, é tudo para mim. É o meu pai, que nem ele falou, né? Nosso pai foi... Eu era pequeno, meu pai com 4 anos teve derrame e não falava. Ele, para mim, e o meu irmão mais velho foram meu ensinamento para minha vida, então... Falar o que desse cara? Você me conheceu, eu era molequinho, a gente em Cubatão, ele era nosso adversário, né? Lá na UHC, então, pra mim, Jatobá é tudo na minha vida. Né? E você não desgrudou desse cara, né? Nunca, jamais. Onde ele tá, você tá junto. Sempre. Que bacana. Mas seria pra vida. Ô, Jatobá, isso que o Alexandre comentou é exceção,
porque a gente sabe que tem várias crianças que acabam ficando deficientes. Sim. E a própria família tem uma dificuldade muito grande de entender, cara, o que eu faço agora? Justo. Né? Porque é uma mudança em questão de segundos ali. Né? A gente certamente tem muita gente agora que está passando por isso. Né? Você com 10 anos de idade lá, como é que era a tua cabecinha? O que passava na tua cabeça e o que você, como criança, se é que você conseguiu elaborar alguma coisa, ou alguém ali, a tua mãe, o teu irmão, o que te fez mais ou menos falar, cara, dá para eu me abraçar aqui, tentar seguir? Na verdade, Paulo, eu sempre fui muito despojado, sabe? Eu nunca encontrava dificuldade. Eu pedi para minha mãe quando eu voltei. Eu fiquei 1 ano sem estudo, né? Porque fiquei numa reabilitação. Sim. No outro ano seguinte, eu falei, eu quero voltar para a mesma escola, porque ela falou, mas todos os amiguinhos teus vão viver, né? Não na cadeira, porque eu já usava tutor, né? Eu andava de muleta. Aí eu falei assim, mas eu quero. Né, minha vontade é estudar na mesma escola onde estavam. Eles estavam 1 ano à frente, né, e eles me viam. E ali, para mim, eu acho que foi o push para continuar pensando da mesma forma. Você voltou. Tu conseguiu Te emocionou, né, o Rodrigão, né, cara? Tô vendo aqui, ó, tá brilhando aqui, tem um... Meu irmão... Legal, é isso. É uma coisa... Mas família. Mas é bonito de ver, né? O amor transforma. A gente sabe a ligação que os dois têm. Por isso que eu quis trazer o Rodrigo aqui para dar uma palavrinha. Porque os dois, aonde tá um, tá o outro. É muito cara, bonito, isso é muito singular. Sem dúvida. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E essas situações, aí fui para a mesma escola onde eu estudava, né? E jogava bola com os meninos, ia para a quadra. E eu sempre tive esse negócio muito de liderança, já fazia o time. dono da bola. Sempre, até na escola já fazia, eu que sempre comandava tudo. Né? E isso foi muito bom para que eu pudesse enxergar de forma diferente. Mesmo sendo uma criança, né? Mas aí a gente fala do apoio familiar, né? Que é onde que te resgata, onde te proporciona isso. Minha mãe sempre me tratou de uma forma como uma criança normal, me batia do mesmo jeito, se eu fizesse malcriação. Então, enfim, a gente sempre teve uma educação, assim, não do tadinho, né? E foi isso. A gente sempre saía, depois comecei a ter minha independência, né? E isso que muda a chave, né, Jato? Isso aí é bom falar para as pessoas que estão nos assistindo, porque, assim, tem essa parte da proteção, mas proteger e às vezes, acaba te colocando numa bolha que não faz com que o deficiente em si consiga crescer, né? A gente sabe que é necessário ter essa proteção, ter esse auxílio, mas também dar um apoio para que consiga seguir, né, Jorge? Justo. Tanto é que lá na entidade, lá no CAD, quando chega, a mãe já tadinho, tal, aí tu olha para os braços dos meninos, tal, falando, não, a senhora pode ir embora. Ele vai embora como? De ônibus. Tem ônibus adaptado, 100% das frotas são adaptadas. Eu não dava de ônibus adaptado. Eu tinha que sentar no chãozinho, pegar a cadeira, colocar, pedir. Então, hoje tu tem isso, né? Então, a senhora tem que deixar. E não foi com um nem com o outro. Foram muitos atletas que foram e aconteceram isso. E totalmente hoje são independentes, que são casados, têm a sua vida, né, independente. Agora, se você permite que fiquem, como o Henrique falou, nessa bolha, né, não vão ter mais. Por quê? Porque tudo dá na mão, tudo é dado, né, nunca é nada conquistado. Então, sem dúvida. Isso é diferente. Eu acho que esse ponto é... Fala, João, você quer falar, né? O Jato se acertou em 83. 12 anos, 13 anos depois, em 96, a televisão brasileira fez a primeira novela temática. E o tema era pessoa com deficiência. No Léo Maia era o personagem principal, um professor de educação física, se acidenta, faz uma lesão medular, vai para a cadeira de rodas. O jornal da TV colocou o Nuno numa cadeira de Roosevelt, né, com a roda grande na frente, e dizia, não, ele está assim nessa situação, se acidentou, mas no final da novela volta a andar. Né? Por quê? Porque as pessoas não conseguiam compreender a extensão, né, dessa questão da pessoa com deficiência.
E a gente teve a oportunidade de conversar com o Manuel Carlos, que era o autor da novela, e dizer, pô, vai causar uma expectativa falsa em milhares de pessoas. Bote ele para voltar para a vida, ainda que na cadeira de rodas. E essa história que Jatobá conta aí, né? Da questão da família, mas numa época em que as pessoas não admitiam, né? A questão da deficiência. Então, eu acho que enfrentar isso já foi assim. E é muito engraçado. Ele gravou com a gente, né? Gravou, o pessoal jogando basquete. Eu tenho fotos com ele, né? Da novela mesmo, né? E eu acho que foi até uma mudança, né? Porque assim, até não se falava muito, né? E de uma hora para outra, né? Começou até na televisão a aparecer, jogando basquete, tudo. Então você já foi ator legal. Também? Também já fui. Então esse cara tem vários aí, o cara é técnico, é jogador, é ator, gestor. Não. Agora vai com calma, que não pode ser duas coisas mais ao mesmo tempo. Eu acho que tem vamos mais à frente. Mas ele tem muita história aí. Uma coisa, né, que o Rick falou aqui, da questão da redoma, é bom a gente falar também que não é só a pessoa com deficiência. A pessoa com nenhuma deficiência também, hoje as crianças estão sendo colocadas em redomas de vidro, uma subproteção dos pais, que quando a criança sai para a vida, ela dá de cara com o primeiro não, aí vem o quê? Problema psicológico. Eu acho que isso que você está falando, que é a questão de lidar com as dificuldades, né? Então, sei lá, hoje pegar um ônibus é uma dificuldade, né? Um não é uma dificuldade, né? E, de fato, é uma dificuldade, hora maior, hora menor para as pessoas, mas eu acho que essa é uma das partes bacanas da deficiência física, e não me entendam mal, mas é o fato de ser exemplo. E o exemplo. Porque uma coisa é eu, com as minhas pernas aqui, andante, fazer as minhas reclamações. Ok? E eu faço muito, minha esposa sabe. Aí tá ouvindo, né, Paula? Pode continuar aí. Outra coisa, eu ouvi um cara desse que estava lá com 10 anos de idade, brincando, e ele toma um tiro e já era. Não anda mais. E para quem é andante, a gente não tem a dimensão. E eu vou falar uma coisa aqui. A primeira vez que eu vi você entrando no banheiro, eu não tinha dimensão. Não tinha. Eu não entrei no banheiro com ele, tá? Não foi não. Cheguei na porta e aí ele falou, cara, me traz até aqui. Daqui para cá vou eu. E eu fiquei do lado de fora. Você não entendeu muito, ele queria né? entrar. Era uma porta estreita, cara. Eu fiquei ali. Cara, como é que ele vai fazer lá? Como que ele vai se mexer ali dentro? Né? A logística. A gente não tem noção do que é isso. E, cara, eu acho que um dos propósitos do Parapod é trazer isso. O quanto que é difícil, sim. Lógico, não tem dúvida. Pra caramba. Né? E o quanto é possível, sim. Muito possível. Pra caramba. Né? E também ser um facilitador, né? Sem dúvida. Porque, assim, nós já passamos por diversas dificuldades, como outras pessoas também passam. Mas a gente conseguiu superar, então nada mais, né, mais forte do que nós. E eu acho, na verdade, né, assim, eu acho que o esporte ele é o propulsor maior de tudo, de trazer a pessoa com algum tipo de deficiência na vida. Porque você vê o esporte, ele é acessível a todos, né? Até quem joga bocha, qual é a deficiência? Geralmente paralisia cerebral. Essas pessoas, elas teriam condição de fazer alguma modalidade esportiva? Não. Né? Então, eu estou te colocando de lá para cá. Né? Então, se todas as pessoas elas são capazes... Eu lembro muito do Marcel. Marcel é um menino que... Ele começou aqui, né? Ele já estava no CPCP. Aí a gente montou uma equipe de bote aqui. Né? E aí ele começou a jogar, começou a se destacar, se destacou, foi campeão paralímpico, aí de uma hora para outra já casou, já dirigia carro, aí
tu acreditava que essa pessoa, que de repente, pela deficiência, dificuldade, né, que ele tinha, ele poderia ser uma pessoa que já tem uma família, que tem um filho? Não. Quem olha de fora não Então, vê, né? o esporte, para mim, assim, é a melhor ferramenta de tudo na vida. Né? O que ela te proporciona, não só a qualidade física, mas mental, te proporciona muitas coisas. Hoje a gente fala de empregabilidade, hoje as pessoas com deficiência está muito avançado, né? A gente pode falar de empregabilidade, tem que falar, para estudar, só não faz quem não quer. Né? Hoje o campo já está muito mais aberto e muito mais fácil, né, de oportunidade. O gancho que você pegou antes dele entrar na questão do esporte aí é muito interessante e eu vou falar para quem está em casa, né? É legal porque assim, Paulo, você como uma pessoa andante, tá? Vou usar o Paulo aqui como exemplo, uma pessoa como andante, vai ajudar uma pessoa com qualquer uma deficiência que seja, cego, cadeirante. O ideal é você perguntar, como eu posso te ajudar? Porque às vezes você chega e quer ajudar e vai pegar um cego e sair puxando, o cara vai sair capotar e vai tal. Vai pegar um cadeirante e... Eu nunca fiz isso, hein? Então, pra você ver, pega um cadeirante e sai empurrando igual já aconteceu com o Miltinho, ele não vai aparecer aqui, mas ele pode contar o que aconteceu. Conta aí, Miltinho, o que aconteceu com Vem você cá, no Miltinho, banco. você tá com o microfone, conta aí. Conta aí o que aconteceu que com foi? você no banco. O cara derrubou você da cadeira? Qual o lance, Lê? Foi tantos lances. No banco, você foi lá e a pessoa... Chega aqui. Conta pra quem tá em casa. Vai lá, fala naquela câmera. Aqui, ô, produção, é nessa câmera de frente aqui, né? Junta aqui, ó, nessa aqui. Fala lá, vem Qual, no lugar qual aqui, lance, chefe? Você quer dizer que o Lê é mentiroso, então? Conta quando você foi entrar no banco lá, que a pessoa foi te ajudar lá e te empurrou, aonde você foi parar? Olha, a gente tinha um degrauzinho, né? Eu empinei. A hora que eu empinei assim para eu ir sozinho, o cara chegou e veio muito gentil e deu um empurrão. Aquele empurrão eu fui para frente ali e me fui pego de surpresa. Então, o que eu tava falando é exatamente isso, né? Então pergunta, como que eu posso te ajudar? É muito legal querer ajudar, mas como que eu posso te ajudar e não sair puxando, empurrando, né, Jato? Então, isso mostra como a sociedade, né? A gente não está preparado. Essa é real. A gente não está preparado. O desconhecimento mesmo. Para lidar com o deficiente. Tem o desconhecimento. Várias pessoas de boa vontade, mas eles têm essa dificuldade de desconhecimento. Então aqui esse é o nosso. Tá certo que esse cara papel, aí é que o Miltinho devia. O cara aproveitou. Aproveitar o ensejo. Encontrou ele ali, mas, já foi do. Você aí, que é mãe, pai, enfim, ou você que acabou de ficar deficiente físico, pelo amor de Deus, procura ajuda. Liga no Gadecamp, entra no nosso Insta lá, chama a gente no WhatsApp. O WhatsApp vai cair direto nesse cara aqui. Sou eu. Tô aqui, sou cadeirante e não sei o que fazer. Ou tô aqui, sou mãe de um cadeirante e não sei o que fazer. Peça ajuda, porque a gente sabe que realmente você não consegue entender, né? É muito difícil, eu fico imaginando, cara. Fico imaginando se acontecesse comigo ou com um parente meu. Que você está na lógica da vida. Peça ajuda. Porque ao você ter ajuda, como o Jatobá aqui teve, e todos, né? Esses 3 aqui, o Miltinho, o Ale e o Henrique, você muda o destino. O cara hoje é técnico da Seleção Brasileira Sub-23, tem uma história de sucesso como atleta, né? Não jogando pelo Gadecamp, infelizmente. Tá quase contratando ele já. E se... É que, claro, você tinha um respaldo familiar, né? Mas a gente tem casos de pessoas que não tinham respaldo familiar e encontraram no Gadecamp o respaldo. Uhum. E hoje estão diferentes. Então, assim, levanta a mão, pelo amor de Deus. Ô, Paulo, eu acho que a gente teria que pedir pro Jato falar um pouquinho dessa história bonita da vida dele, porque, assim, eu sou até suspeito para falar. 2007 eu iniciei no basquete, eu sou um dos mais novos. Mas eu vi o time que o Jato jogava, o CAD, e eles faziam a diferença. Então fala um pouquinho pra gente, Jato, como foi você sair de Santos e vir pro estado de São Paulo? Como que foi essa trajetória? Estado de São Paulo não, vim pra capital, né? Que você veio jogar no Magic Hands, né? Mas antes do Magic, eu saí, né? Comecei na Difisa, como tinha falado anteriormente. Aí comecei em 89 até 92. Aí em 93, Cubatão,
que tinha um time máximo, né? Aí eu vim para Cubatão e a gente já foi campeão brasileiro aquele mesmo ano, campeão paulista, campeão brasileiro. Aí fiquei em 93, 94, 95, 96 eu joguei pela HC. Aí joguei um ano no HC, né? Eu fui jogar lá e ele saiu, ó. Não deu pra jogar junto com ele. Por isso que me contrataram, tiraram craque. 2 camisa 10 jogando não dá, cara. E aí eu depois fui pra HDK. Pra HDK. Você pegou o ato falho do cara. Você viu o desejo dele? Produção, dá um forte. Produção, esse corte vai ser bom, viu? Anota os minutos, os segundos aí, viu? Tá no coração. Vai lá, já. E aí eu tive essa oportunidade, né? Aí depois joguei, aí tive a oportunidade de ir pra Ardef, né? O Magic Hands veio depois. Aí na Ardef, que é de São José do Rio Preto, né? Até tem um jogo que a Ardef veio de São José do Rio Preto jogar em Santos. E nós estávamos jogando Cubatão. E eles chegaram com mais cadeiras, assim... Era madeira, o cara tinha colocado uma borrachinha e taxinha para jogar. E eles não tinham condições de jogar numa quadra, né? E aí eu cheguei, eu falei, poxa, nem conhecia que era um presidente. Aí ligaram pro João, manda assim, João, se ele tivesse assim, ele chegou arrumava. 30 cadeiras. Se ele tivesse mesmo, eu arrumava, certeza. Aí o que eu fiz? Aí eu emprestei pro rapaz, que era o presidente da Ardef, que era o Osório, e pedi para o Amauri se podia emprestar para eles jogarem, né? Para eles não perderem a viagem. Que legal. Né? Que ele não sabia. Aí todo mundo jogou. Né? Não jogaram contra a gente. Aí todos os jogos eles jogaram com a cadeira. E aí no mesmo ano ele já me mandou uma proposta, ver assim, eu já estou iniciando, mas gostaria que você pudesse vir para São José do Rio Preto, né? E iniciar aqui, auxiliar e fazer o time jogar, ser profissional. Né? Aí, quando me convidou, nossa senhora, parecia que eu cheguei, me senti o Romário lá em Rio Preto. Chegou com jornal, moral. Não sei o quê, me buscaram, me levaram numa escola. Mas você treinava, não era igual o Romário, não. Treinava pelo menos, né? Treinava. Sempre treinei, sempre fui muito Vamos falar do Romário não, porque o seu João tá aqui, é do Rio, ó, então... Aí, e logo depois, aí começou. Aí comecei a jogar na Ardef, fiquei na Ardef. Aí, em 2000 aí acabei saindo, o Magic Hands me fez um convite, fiquei 2 anos aqui em São Paulo, jogando por aqui. E depois, 2004, foi quando eu voltei para a Ardef novamente. 2003, fiquei 2004, a Ardef acabou, né? Foi extinta, né? Por uma administração, enfim, vamos falar dessa forma. E aí foi quando nasceu o CAD. Aí o CAD veio... E você foi um dos fundadores do CAD. Você foi o fundador. Eu fui. Foi assim, a Vera, né, da VetNew, ela chegou, como ela era patrocinadora do Magic Hands, a gente fez uma amizade. E aí ela falou assim, Jato, você entra com o trabalho e eu te ajudo a construir isso. E foi o que aconteceu. Que legal. Né? E aí a gente começamos com as modalidades, depois a gente teve 7 modalidades, tínhamos atletismo, basquete, 2 equipes de basquete, tínhamos bote, atletismo, tem um atleta de ciclismo, né? E aí a gente começou a criar isso, né? E aí onde o CAD a gente começou a trabalhar, começamos a profissionalizar, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem um espaço que é nosso, né? E a gente também trabalha hoje com qualidade de vida, não somente através de atividades esportivas, né? Mas sim com qualidade de vida na academia, onde as pessoas vão lá, fazem atendimento, né? Durante 45 minutos, são atendidas pelos profissionais, né? Saem dali para que eles tenham uma independência maior na vida deles, né? A gente tem uma sala de pilates, tem uma sala funcional, né? Agora também reformamos a nossa quadra, né? Colocamos... Que legal. Não vou falar do CBCP, porque eles não falaram muito. É brincadeira. Isso aqui. Ô, Jato, mas fala parceiro. Então, qual a importância do patrocínio privado principalmente quando ainda não existia, ou não estava tão próximo à lei de incentivo, né? Porque o patrocínio privado é a coisa mais difícil que tem. Muito. Então, a gente sabe que a VetNew está com vocês há muitos anos. Desde o início. Aí é uma importância muito grande. Fala pra gente aí. Eu acho que a gente tem que ter o poder público, né? Naquela época ainda, nós andávamos muito com o poder público, né? Ao lado. Então,
eles tinham a Secretaria de Esporte, também nos auxiliou bastante. Tinha o auxílio da Vera, e aí a gente começamos a construir. Aí, quando a gente começou a descobrir, né, a lei de incentivo ao esporte, né, e começamos a fazer projetos incentivados. Importantíssimo. Né, e isso é importante, porque te dá mais uma autonomia. Né? E eu acho que hoje, né, acho que o seu João já até falou, né, com a excelência e conhecimento que ele tem dentro desse processo, em relação a tudo que já está se encaixando, né? Né? A leis de incentivos, da onde vem, aonde a gente pode buscar. Vocês hoje são referência dentro desse processo, né? Que conseguiram achar esse caminho, né? E o trabalho que vocês têm feito assim, é com excelência, né? O quanto de pessoas que são atendidas, quanto de pessoas que vocês também proporcionam isso, né? Através do esporte, eu acho que isso é um grande legado, né? E aí, quando apareceu o CBCP também, né? Somos também, tanto a KD Camp como o CAD, né? São entidades natas, fundadoras do CBCP. E começou a dar essa pitada, né? Com requinte de profissionalismo, né? Aí, o que faltava? Porque hoje tu vai para o campeonato, tu tem alimentação, tu tem hospedagem, tu não paga arbitragem, tu não paga nada. Né? Então, automaticamente, nós temos custos simplesmente para manter a equipe. Claro. Né? Aí nós tínhamos dificuldade o quê? Às vezes a equipe não tinha dinheiro para chegar até o local, né? De deslocamento. Aí hoje o CBCP já te proporciona isso. Então, a gente está, eu acho, galgando cada vez mais para um lado profissional. Né? Sem dúvida. E isso eu acho que é de suma importância para que a gente consiga ter um alcance muito melhor dentro do esporte, né? Vocês têm aí diversas histórias aí de perrengue, né? Não, teve que... O semáforo era pequeno para gente, cadeira, faz isso, faz aquilo. E aí, quando a gente pega o histórico, né? É tudo muito recente, né? A gente, se pegar o nosso papo aí com o João, a gente vê que muita coisa aconteceu de 20, 25 anos para cá. É tudo muito recente, né? E a iniciativa privada, eu acho que ainda está descobrindo o paradesporto, né? E assim como a iniciativa pública e pessoas, agentes proativos, como a Vera, da Vestinil, e tantos outros aí, né, que nós conhecemos, acabam sendo elementos aí que juntos fazem a coisa acontecer. Pegam um mini Jatobá hoje, né? De 9 anos, 10 anos, 11 anos, enfim, e acaba mexendo com a vida dessa criança para o bem. Né? Então, uma coisa que iniciativa privada aí, acho que cada vez mais movimente-se, porque... É necessário. É que não tem muita cultura, né? Na verdade, não é só do paradesporto, né? Se você observar mesmo no esporte, no contexto geral, tirando é futebol, muito difícil. Né? Tirando essas coisas que são... E futebol determinadas seletivos, né? Porque se tu colocar em quantitativo, a quantidade de equipes que existem, a quantidade que todo mundo fala futebol é rico. Não, são a minoria. Que acho que, na minha opinião, não chega nem a 5%, né, João? Claro. De quem chega num patamar mais elevado. Né? Então, as empresas privadas, ela não tem essa cultura de fazer investimento, né? Ela quer aparecer o nome, né? Mas ela não quer investir. Né? Então, são coisas que teria que fazer uma coisa muito maior, né? O seu João, acho que já teve... Quantas vezes ele senta na mesa de empresários que poderiam estar colaborando, né? E tem essa dificuldade. Ou pode iniciar, mas chega em determinado ponto, eles param. Né? E isso é muito mais difícil, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais arrumar outros meios, né? Também, porque nós somos entidades filantrópicas, sem fins lucrativos. Né? Então, tu não pode ter receita para você mesmo. Então, como tu vai trabalhar? Né? Agora, a gente recolhe impostos, a gente paga, né? Se tu tem um funcionário, tu paga. Se tu não tiver um CEBAS, tu tem que pagar da mesma forma, recolher. Então, são várias situações que é muito custoso para a entidade em si, né? Para que você tenha profissionais qualificados. Né? Tirando a Andef, que é outro nível, né? Mas falando um pouquinho... Mas não tem um bom time de basquetebol. Mas já teve, viu? Né? Que eu conheci atletas bons lá, pô. Isso. Mas falando um pouquinho do esporte do atleta Jatobá, fala pra gente como que foi participar de uma Paralimpíadas, porque o Jatobá participou da Paralimpíadas do Rio de Janeiro, né? Esse cara aqui tem história. Sim. Tem história pra contar, né? Eu participei,
tive o privilégio. Mas você não arremessou que nem você arremessou aqui, não, né? Não, eu fiz uma só. Você vai observar. Depois, quando aparecer, foi uma tentativa mal feita. E isso, assim, eu acho que a conquista vem da perseverança, né? Quando você vai, você tenta, você quer, né? Nunca fui um atleta monstro, né? Mas eu sempre fui muito dedicado, né? Muito querer. E graças a Deus conquistei muitas coisas, né? Muitas coisas que eu falo no sentido, não é só títulos que são conquistas, né? O título é um detalhe, né? Mas são bastantes também. Quanto tempo de seleção? De seleção a primeira foi em 92, né? Aí não foi lá junto com o seu João? Não, aquela lá não. Dos 7 condenados. 80, isso aí. E aí eu tive a participação de 7 mundiais, 8 para Pan-Americanos, né, 3 Paralimpíadas, mas aí eu tive em 2004, que foi a primeira Paralimpíadas, em 2004, até o seu João foi como coordenador da seleção de basquete. Que legal. Né? Aí depois ele pode até falar um pouco das cadeiras que ele mandou para um lado e a gente foi para o outro. E não achávamos. Conta aí, João. O que foi essa história aí? Que atrapalhada foi essa? Em Atenas, ia jogar contra a Itália. E aí eu tinha que botar as cadeiras num caminhão, os italianos levaram no ônibus. Aí disseram, não, no ônibus não pode levar, tem que botar no caminhão. Aí o caminhão foi parar não sei aonde, já desestabilizou o time todo. Como que joga sem cadeira? Foi uma tragédia, as cadeiras chegaram em cima da hora. Não do jogo. Mas já tinha não deu nem aquecimento. Não deu. E assim, essa situação foi o que aconteceu. O seu João colocou, falou assim, a cadeira vai para onde? Vai para um lugar que é um reservado. E levaram mesmo para o reservado, que ninguém achava mais a cadeira. E aí, cadê a cadeira? Cadê a cadeira? O seu João atrás, cadê essas cadeiras? Né? Infelizmente, acabamos perdendo o jogo também. Perdendo por conta das cadeiras, Era isso. Isso afetou demais. Mas foi muito, assim, era a primeira Paralimpíadas, né? Você imagina aquilo, você entrar no... Para mim, foi marcante no sentido de tu entrar e falar assim, pô, tô entre os melhores do mundo, né? Já primeiro... Na quadra que jogou a equipe americana. E tu observando aquele mundo, né? De entrar, ver sempre os melhores, né? Estar ali entre os melhores. É uma coisa diferente, né? É uma sensação diferente. E aí depois tive em 2008, que eu fui para Pequim, mas eu não fui como atleta, porque aí eu fui como coordenador do feminino, né? Aí fui para Pequim. E em 2016, que foi aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi até a melhor classificação do Brasil numa Paralimpíadas do basquete, né? Que ficamos em 5º lugar. Tínhamos, acho que pelos treinos, por tudo que foi feito, a gente tinha condições de poder chegar até uma semifinal. Mas ficou entre, já deixou um pouco desse legado, né? Já deixamos uma história marcada. Mas se me perguntarem, né, que de repente sei que vocês vão me perguntar, o que te mais emocionou, né, nesse tempo inteiro durante jogando basquete, foi quando eu entrei na arena lá no Rio de Janeiro, mais de 17 mil pessoas, mais ou menos, no grande evento. Você falar assim, estou aqui numa Paralimpíada, sabendo que a minha família inteira estava ali. Cara, não teve como me arrepiar até hoje. Eu fui para assistir. Se nós estávamos lá para assistir, foi arrepiante, demais. Imagina lá dentro da quadra, em casa. É muito diferente, é muito diferente. E aí aquela sensação, né? Eu, como o hino nacional tocando, eu sou muito patriota, sabe? Assim, eu amo cantar o hino nacional, eu amo cantar hino. E aconteceu que eu não conseguia, né? E comecei a chorar. E eu acho que foi uns 2 minutos até aquela adrenalina baixar para que eu conseguisse voltar para o jogo, né? E acho que foi uma coisa, nem título nenhum, acho que me deu nenhuma sensação tão bonita, tão verdadeiro como estar nessa Paralimpíadas aqui. Não sabemos quanto tempo vai, de repente, ter uma próxima Paralimpíadas no Brasil. Sim. Né? Não sei se estarei aqui, né? Dificilmente. Mas... ou se estará com a seleção brasileira. Quem sabe, né? Você lembra de um jogo mais difícil? Contra a KD Camp.
Vá. Na Paralimpíada. Olha, Vai falar que foi contra o Alexandre. Não. Foi contra o Alexandre. Ô, Paulo, peraí, olha aqui. Não, Ele falou HD Camp de novo, você viu, né? E ele fala com a entonação. Então você viu, né? Diferente. Cara, ele falou isso aí, você fala contra eu porque a gente jogava na mesma altura ali. Quando eu comecei, eu era 2,5 igual ele. Eu falava, eu sou 2,5 igual Jatobá. Legal. E você vai mexendo. Depois eu baixei para 2, graças a Deus. Ele foi para 2, eu fui para 2, eu fui para 1,5. Ele não chegou lá ainda. Aí, ele já parou antes de... Mas a gente teve esses jogos na Paralimpíadas, bons, né? Principalmente, né, tirando de clubes, que lógico que a gente teve vários jogos importantes, né? Não, a gente fala brincando, né, mas não é brincadeira, né? Já fizemos grandes jogos, né? Jogos com prorrogações, finais de campeonato, semifinais. E isso foi muito marcante, né, pra gente, sabe? Mas na Paralimpíadas foi um dos jogos sempre, mas o mais marcante foi de 5º lugar, né, a gente disputando contra a Austrália, perdendo o jogo o tempo inteiro e a gente conseguiu virar e terminar com 1 ponto de diferença, né? E assim, 2 cestas finais foram as minhas. Caralho, falei, como eu consegui fazer isso? O braço parece uma tonelada, né, pai? Nossa, pesa, né? Mas assim, a gente fica muito focado, né, dentro desse processo. Né? E eu estava muito feliz ali, né? Estava já com meus 40 e tarará, e assim, muito feliz daqueles momentos, né? E eu sempre aproveito muito isso, né? Sim. Até, né, citando o nosso presidente, Mário Belo, quando ele me fez o convite para estar à frente da seleção sub-23, ele falou assim, você sabe que vai ter um momento que eu vou falar para você. Eu falei, tá bom. Eu achei que eram uns 2 anos. Ia demorar um pouco mais. Aí esse ano né? ele falou assim... Deu um pouco mais. Não, Jatobá, já deu, né? Agora você vai ter que escolher. Aí eu falei, o quê? Eu falei, me dá um dia, pelo menos. Ele, não, eu te dou uma semana. Aí eu falei, não. E ele falou uma coisa que eu acho que foi muito importante, né? Ele falou assim, Jatobá, tu quer mais um campeonato brasileiro? Quero. E qual é a diferença que vai fazer para a tua vida isso? Né? Você quer jogar mais quanto tempo? Você vai jogar mais 3 anos? Mais 10 anos? Não. Então, amigo, pensa... Você já ganhou tudo que podia. O que você já teve, né? Graças a Deus, né? Tive 5 campeonatos brasileiros, né? 9 campeonatos né? A gente já tinha ganhado por Cubatão, né? Já tinha vencido até para a própria Difisa anos atrás. Então, já tem essas conquistas, né? Mas... Você está bem com a decisão. Aí, não, por livre espontânea pressão, né? Somária, mas tá bom. Do MB, né? O MB deve estar assistindo. E o futuro do basquete? Treinadores importados, enfim. Eu acho que a gente ia chegar até nesse momento mesmo. Eu comecei a falar mesmo dentro dessas situações, desse processo hoje dentro da minha vida, né? De estar como técnico. E eu acho que a CBBC hoje também mudou muito, né? Os conceitos, né? Da forma que hoje se enxerga, né? O investimento que está sendo feito. Né? O Mário começou, a diretoria, né? Da CBBC, começou a investir na base, né? Porque antigamente a gente começava não da base, né, seu João? Pegava um cara de 40, de 50 e tu investia. Mas qual é a durabilidade desse cara? Não temos. Quando você começa na base, como vocês trabalham com base, né, como outras equipes também trabalham com base, hoje eu tenho uma lista de 34 atletas para, de repente, para mais um Mundial. Né? E dentro desses 34, eu tenho mais 8 atletas que possam jogar um outro Mundial Sub-23. Então, e eu sei que vai aparecer mais. Né? Sim, com certeza. E isso é muito importante. E aí onde começou a ter investimento, onde começou também a qualificar, né, esse processo do basquete, né, aqui no Brasil. Agora, hoje, nós temos um técnico holandês que está à frente da seleção principal. É isso que eu ia te perguntar. Como é que está a estrutura hoje? Então, quando a gente pensa em seleção brasileira, como que está estruturado? Hoje, a CBBC, ela fez uma mega de uma estrutura, está tentando qualificar cada vez mais com profissionais, cada um dentro da sua área. Hoje que vocês fazem isso, que isso é uma coisa diferenciada. Isso né? é importante falar, né, Jato? O trabalho que eles fizeram recentemente com o curso de treinadores, com os técnicos internacionais, isso aí é muito importante, né? Porque não fica centralizado na seleção, leva para os clubes e automaticamente cresce o esporte, como a modalidade como um todo, né? É isso aí. E a ideia é essa mesmo, né?
Tanto é que quando ele trouxe o holandês para a principal, trouxe o canadense para o feminino, né? Trouxe o Jatobá, da onde? Olha aí, que moral. E isso foi muito, assim, é gostoso porque tu faz parte dentro de um processo de mudanças, né? Eu falo de mudanças não que os outros que passaram não eram capazes, não é isso não, né? Mas eu falo hoje de oportunizar, de ter hoje essa oportunidade de investimentos, claro, né? Que as pessoas hoje, a CBBC hoje investe e muito alto, né? Para as categorias, tanto feminino como masculino. A feminina eu tenho certeza que vem muito forte, né? Muito forte. Eu vejo até a seleção feminina hoje um pouco à frente da seleção principal, né? Para algumas conquistas, né? Então, isso eu acho que o Brasil está mudando, né? Eu acho que vai mudar, né? E a ideia de trazer o internacional não é porque os caras, porque ele fala inglês que é bonito, né? Ou diferente. Não, mas a forma que eles trabalham o basquete, claro, que é completamente diferente, né? A gente quando a gente fala de periodização de treinamento, né? Aí que você não precisa treinar 8 horas no dia, né? Como já foi, né? Como já era, você pegou ainda, né? Então, eram mentalidades diferentes, né? E, de repente, hoje as pessoas estão começando a rever em relação a isso. São 4 horas, o máximo, 4 horas é muito, né? Para que você tire o melhor do atleta, né? Claro. Aí tu imagina, a gente trabalha só com membro superior praticamente. Quem anda de cadeira é muito mais difícil, né? E a gente tem conversado muito, até mesmo fazer especificações, né, em relação às classificações funcionais, né? O que a gente pode dar de treinamento para um classe 1, um 2, né, um 2,5, né? A gente tem que diminuir às vezes a carga, porque ele já faz um trabalho superior muito grande de cargas. E por que tu vai pegar com 4,5 tu vai comparar a mesma coisa? Não, a gente tem que começar a rever em relação a isso. Hoje tu pega o futebol, né, um lateral direito não trabalha com o que um centroavante faz. Exato. O centroavante ele tem um pique que ele tem de 50 metros para que ele chegue na área. Um lateral ele anda o campo inteiro, então para chegar no outro lado. Então é isso que a gente já vem conversando. Eu acho que a CBBC, né, o Itamar, da forma dele ser, né, mas eu vejo um coordenador, um cara que ele quer deixar assim um legado, né? A ânsia dele de querer fazer, de querer acontecer, de querer deixar esses legados, para mim, assim, me conquista e muito, né? E aí, a gente tem hoje o Hugo, que é um menino estudioso, que está atrás disso, né? Eu estou até nomeando, mas, de repente, às vezes vai escapar alguns outros profissionais, né? Mas estão vários profissionais que trabalham aqui, né? Hoje os fisioterapeutas também estão mais qualificados, muito mais qualificados, não que não eram, né? Mas era diferente tu pegar da área do esporte, né? E um de reabilitação. Tá havendo um processo natural de profissionalização. Justo, justo. Puxar a sardinha pro meu time, o meu fisioterapeuta lá, o Marcão. Lá também. O Marcão, né? Top. O Marcão, ele é diferente, né? E tem entendimento no que se fala, né? Sim. E é por isso que a gente sempre fala, quando a gente tem, né? Quando, tá bom, você é o head coach, você tem que ter uma equipe, né? Eu não posso ser. Antigamente o técnico era psicólogo, tudo. Era o preparador físico, era o técnico, pegava enfim, cadeira, era tudo, né? Era o cara que carregava. E aí o cara hoje não, né? Hoje tem as pessoas, se bobear, jogava cada um dentro da sua E quem está te auxiliando como auxiliar hoje técnico? Tem a Aninha, pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que, assim, se foi um casamento perfeito, é o meu casamento com a Aninha. Ela é uma pessoa, né, espiritualizada demais. Mandar um beijo para a professora Ana lá, um carinho enorme por ela. Viu? Todos nós. Quando ela estiver aqui por Campinas, vamos trazer ela também. Traz tá vendo aí, né, professora? Escuta aí, ó. Estiver por Campinas, avisa pra gente que o convite tá feito. Hein? Tem história também, né? Temos a Angelita, que é a nossa fisioterapeuta. Agora o Alex. Foi uma grande oportunidade também. O Alex, que já jogou muito tempo, jogou na seleção comigo, né? Formado em educação física, trabalha no CBC, no CPB. E hoje está aqui conosco, né? Como preparador físico. Isso é muito legal, de dar oportunidade, né? Essas novas oportunidades. Tem uma estrutura, né? O Jatobá. E com essa estrutura da seleção,
que você está almejando como treinador aí? Não, o presidente, o Mário, quando ele falou assim, eu vou te dar a seleção para 4 anos, só que tu vai me dar resultado. Aí eu falei, como eu gosto de desafio, falei, tá bom, eu dou resultado se eu tiver apoio. Apoio você vai ter, então tá acontecendo. Né? A gente veio de um grande camping que aconteceu lá na Andef, né? Eu acho que foi um primeiro, já teve outros, mas não tão assim... tão qualidade como foi feito e como vai ter outro depois agora no comitê aqui em São Paulo. Mas acho que vale você destacar também, já a participação do Mundial que vocês tiveram. Com a seleção sub-23. O ano passado. A gente pegou a seleção, sim, foi em 10 dias para tirar 3, né? Depois tivemos mais 10 dias para ir para um qualificatório que foi na Colômbia. Depois voltamos, mais 10 dias de treinamento e começamos a competição. Né? Mas eu acho que os meninos tiveram muito entendimento, né, do que nós queríamos. Né? A gente, como atleta, a gente sabe o que o atleta gosta e o que o atleta não gosta. Né? Sim, claro. Então, você não adianta descascar os meninos. Né? Era um momento que eu só tinha que passar a parte técnica, tática. Né? E eu trabalhei muito com isso, com eles. Né? Eles sabendo o que queria de transição, né? De pegar uma bola, de já sair em transição, jogo rápido, né? Trabalhando pique. Então, foram várias situações que a gente treinou e os meninos mega entenderam. Né? Até vou citar o Plínio, né? Foi um dos meninos que eu mudei ele de posição. Ele sempre jogava como uma amadora e eu joguei ele como 4. Né? De 4 lá dentro, no encaixe. Ele falou assim, professor, eu nunca joguei aqui. Eu falei, atleta, ele tem que ser versátil. Ele não pode jogar só numa posição. Ele tem que saber levar uma bola e isso eu já sei que você faz. Agora eu quero você encaixado aqui. Aí ele começou a jogar e começou a destacar. Aí chegou até no último jogo, um dos últimos jogos, ele falou assim, professor, eu posso jogar um pouco mais para jogar como armador? Eu falei, por quê? É porque eu não estou me saindo bem. Eu falei, você fez 16 pontos na semifinal. Não está bem? Você não está bem? Só que tu errou 26. E aí? Aí ele assim, não, pode me deixar aqui, professor. Vou melhorar aí. Agora, saímos 2 meninos que saíram daqui e foram para a Alemanha. Né? Tanto o Plínio como o Jota estão jogando em Hamburgo, na Alemanha. Legal, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem bonitinha dele, assim, isso te conforta, sabe? Legal, dele falando assim, professor, obrigado por tudo que você fez por mim. Né? De você me ajudar dentro desse processo de poder ir e de crescer. Né? E isso é muito legal. Né? A meta, qual que é a grande meta? Ficar entre os 3, porque a seleção, o Itamar, ele esticou a corda em 2001, né? Que o Brasil foi vice-campeão do Sub-23. Agora a gente conseguiu o 7º, a 2ª melhor campanha. Agora a meta tem que ser o campeonato. Aí. Tem que trazer o Mundial. Mas temos muito trabalho, tem muito trabalho, a gente tem muito a desenvolver. Hoje mesmo eu estava conversando com o coordenador, com o Itamar, mandei para o Will, que é o nosso coordenador geral, e para o Mário, um planejamento, né, estratégico durante esses 4 anos do que a gente precisa, que de repente a gente possa... Lógico, tem muitas coisas que de repente não vai poder, mas está ali entregue. Mas o que tranquiliza também, Jato, é a safra, né? Sim, tá com uma safra muito boa, os meninos bons, tem aquele menininho lá, o Rian, de 16 aninhos, brilha os olhos. O Rian é um menino que ele entrou assim essa coisa da safra pega? Pega. Ou vocês acham que é processo, método, que naturalmente você acaba lapidando, ou não, se não tiver uma safra boa, não adianta. No meu entendimento, uma coisa complementa a outra. Justo. Então a safra que a gente está é uma safra que talvez te faça bater a meta. Eu acredito que a gente tendo a oportunidade de estar treinando cada vez mais, né, de estar junto com esses meninos, né, proporcionando de 3 a 4 encontros, eu acho que num ano, né, e eles dando continuidade nos clubes, né, e a gente já tem um processo de acompanhamento desses atletas, né, que a gente vai monitorando, é fundamental, né? Lógico, né, porque eles não precisam só ter técnica, eles também têm que ter força. Né? E o basquete é uma modalidade que se tu não tem contato, tu não tem força, os caras batem em você, te tira facilmente. Né? Então, são coisas que a gente vem conversando bastante para que a gente consiga fazer esse monitoramento, e é isso que eu acho que pode ser diferente. O Itamar já vem fazendo com a seleção principal esses monitoramentos, né?
Mas os atletas, eles têm que entender que só depende deles. Né? E aí depois, às vezes, alguns reclamam, não tenho oportunidade, né? Porque não estou jogando, mas você não está jogando porque quando você chega lá na seleção, você não está entregando da forma que os outros demais estão. Então, às vezes, é melhor um que não tem tanta qualidade, mas você sabe que ele está bem, né, do que aquele que acha que só pelo nome ele vai jogar. Não vai jogar mais. E é disciplinado, não, né, Jato? Já foi. Já foi o tempo. E o momento, como você falou, né? O momento da estrutura que a CBBC está entregando para os atletas... Não tenha dúvida. É coisa de primeiro mundo. É legal saber muito disso, diferente, né? Que a seleção brasileira está estruturando em processo, Sim. em metodologia, em profissionais. Você citou vários profissionais aí que acabam formando um time ali que dá suporte, né? E é isso. Tendo ali o talento e o talento permanecendo dentro daquilo que ele precisa fazer... Cara, eu coloquei ali, até mesmo eu coloquei nutricionista, coloquei psicóloga, porque tudo faz parte desse processo, né? Não é só o técnico, o fisioterapeuta, né? O auxiliar técnico, o preparador físico. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? De estrutura que é onde você consiga cada vez mais dar essa qualidade para os atletas. Mas, como eu falei para o Mário, eu acho que a escolha por você foi bem assertiva, porque você é uma referência, como foi referência para mim, para essa garotada aí, quando encontra o Jatobá nas quadras, e olhava e vendo o Jatobá ali naquele lugar. Então, conversando um pouquinho com eles, eles falam, pô, o Jato, meu técnico, o olhinho até brilha. Então, acho que acertou boa sorte para vocês. Espero que dê tudo certo. Vocês vão conseguir esse pódio aí tão sonhado. Eu espero, né, presidente? Já tá jogando para ele, né? Presidente? Ajuda a gente. Ô, Jatobá, o papo tá bom, cara, mas eu tenho que terminar. Não, fechado, irmão. A produção já tá aqui tá certo. enchendo a paciência, a gente tem que terminar. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui, papo muito gostoso. Muito bom. Você vai voltar. Vai voltar com o troféu, você vai botar aqui, ó. Opa! Aqui. Paulo, você colocou a mão aí, ó. Vamos lembrar aqui que eu tenho um presente para dar para ele aqui. Ele tem o presente. Na verdade, aí dentro tá a proposta para você assinar. Assinada. Beleza? Vamos. Só que assim, você vai ter que jogar e treinar. Tem um canudinho aqui, só falta a caneta. Aí em casa você assina, tira foto, manda pro Miltinho. Pode deixar, Miltinho. Levantar a caixinha aqui e mostrar. Hoje eu não fiz o merchan, né, da tia Marcinha, certo? Que faz os nossos brindes aí do Gadecamp. Então, quem quiser comprar algum brinde, precisar de alguma coisa, Marcinha lá no Instagram. Personalizados. Gadecamp já tem lá. E pedir desculpa aqui, né? Que na passada a gente acabou esquecendo e não entregando pro seu João. Você esqueceu o presente do João. Puxa, Paulo. Você esqueceu. Pega ali, entrega. Então, beleza, eu acho que é o momento oportuno. A gente vai usar aqui oportunamente. O João está recebendo o presente. Pronto, João. Tá bom? Que não foi ao vivo, né? Mas estão aqui já, uma lembrancinha nossa aí. Dentro tem a proposta. Quando tem a proposta e quando você pode abrir. E quando você for utilizar, lembra mais um pouquinho daí. Não, eu vou levar. Ô, Paulo, uma coisa que é legal. Essa pessoa aqui. Tem a caneta mesmo, ó. Ficou assustado. Brincadeira. Assustado não, seria uma grande honra e satisfação poder estar entre amigos. Né? Que eu tenho certeza que eu tenho muitos amigos aqui da entidade. É sobre isso que eu ia falar, né? O nome, né? Jatobá, um nome forte dentro do Paradesporto, mas a pessoa dele, então eu vou falar, mais de 25 anos nós temos dentro da quadra, não falo que é rivalidade, né? Mas um joga de um lado, outro do outro, cada um defende a sua bandeira, mas não tive uma vez um atrito com ele ou uma provocação direta. Né? Tem aquele negócio de jogo, aquela pegada mais forte, uma coisa que acontece e tem que ter. Cada um defendendo o seu. Mas uma provocação, nunca, nem de mim para ele, dele para mim, nenhuma vez, mais de 25 anos jogando. Mas esse cara aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo ele aqui, ele é dentro de quadra. É um cara honesto, é um cara que sempre jogou, um cara que sempre defendeu, igual eu também não gosto de perder, nunca gostei de perder nem no Paro Ímpar.
mas é um amigo, cara. Não, pra quem já viu os dois jogando, né? Contra, obviamente, como eu já vi, é um bate-cadeira desgraçado. E é bacana isso, porque assim, o paradesporto tem isso, né? E eu estranhei muito isso. Que os caras, eles têm uma amizade, mas dentro de quadra o pau come. E eu acho que a deficiência física traz isso. É um respeito humano. A gente é profissional, a gente vai jogar. E se der, eu vou te quebrar ainda dentro de quadra, um pouquinho. Mas é muito bacana isso. E isso acaba fortalecendo o paradesporto, né? A gente vê outros esportes, como o futebol, né? O futebol acaba sendo o maior exemplo nosso. Ele não tem muito isso, né? Eu acho que perde muito, né? Porque essa coisa, além do esporte, a gente não vê muito, né? Então, uma amizade como de vocês dois, né? Há muitos anos. É muito bacana ver isso. E o cara faz aniversário no mesmo dia Mesmo que eu dia, ainda. você acredita? Putz, velho. Muito amor. Ô, gente, vamos terminar aqui? Só não usa a mesma camisa. Por eu tenho certeza que esse vai ser o melhor, vai ser o ponto alto pro Jatobá. Ele tá esperando isso desde o início. Olha lá. Olha o que o Miltinho já tá aprontando. Olha, tá arrepiado. Tá arrepiado. Tá pronto. Brincadeira. Chegou, hein? Eu não tá aguentando. Eu vou colocar a camisa, velho. A gente vai fazer E olha lá, vestiu a camisa. Vem cá, Miltinho, vamos fazer o grito aqui do Gadecamp. Eu sei que você quer soltar a voz, mas pega Olha lá, vestiu, hein? pega de leve, para não dar ruim para você. Vestiu a camisa. Bora? Puxa aí, presidente. Não tem muita diferença, não. Bora. O presidente vai puxar.